Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Então, os seres vivos respondem a estímulos. Você tem, por exemplo, o olfato, a audição, a visão, você tem o tato. Essas são formas de reação aos estímulos do meio ambiente. Nós usamos esses ditos sentidos para poder entender, as interações entre o meio ambiente e o nosso corpo, por exemplo. Os outros animais também têm sentidos, só que em densidades diferentes, ou seja, alguns têm um melhor olfato, outros têm uma melhor visão e assim por diante. Bom, vegetais também podem reagir a estímulos, claro, porque os vegetais, eles podem, por exemplo, sofrer estímulos de luminosidade, assim como também eles podem ter estímulos de tato. Isso acontece também. Não é a mesma coisa que acontece com os animais, mas também existe, tá bom? Então é isso que eu quero comentar com vocês hoje. Uma das características importantes que identificam os seres vivos, a capacidade de reagir aos estímulos do meio ambiente. Afinal de contas, isso é muito importante para a sua própria proteção. Então vamos lá. Olha só, aqui eu estou na aula número 4, porque já tem mais 3 aulas passadas que eu venho tratando sobre as características dos seres vivos, aquilo que você encontra em qualquer ser vivo. Então, os seres vivos respondem a estímulos. Então, você tem os sentidos que eu acabei de mencionar, certo? E você tem também os estímulos que os vegetais também têm, que é o caso, o mais fácil de entender, é o estímulo da luminosidade. Como funciona esse estímulo da luminosidade? Bom, uma planta, ela sempre vai se desenvolver, vai crescer em direção à luz. A luz, ela é importante para que a planta possa fazer a sua fotossíntese. Então, a luz é primordial para isso. Então, é lógico que ela vai ter a tendência de crescer virada para a luz. Então, isso é um fenômeno, chamado de fototropismo, ou seja, movimento em direção à luz, certo? Muito bem. Bom, agora não só animais e plantas reagem a estímulos. Nós temos outros tipos de estímulos também. Então, a gente tem seres vivos que são mais simples. São seres vivos, por exemplo, unicelulares, que é o caso, por exemplo, das bactérias. Vamos pegar a bactéria também, se bem que isso serve para protozoários, isso serve até para vírus. Porém, o uso indiscriminado de antibióticos proporciona o desenvolvimento de linhagens ou cepas mais resistentes. Você sabe disso, né? Então, o que acontece? Quando você usa o antibiótico de uma forma indiscriminada, ou seja, com exagero, geralmente sem uma prescrição médica, o que vai acontecer? O seu organismo que tem a bactéria, ou uma colônia de bactérias que está te causando algum mal, aquele antibiótico, ele destrói bactérias. Porém, o que acontece? Não são todas as bactérias que morrem de uma vez. Algumas bactérias sobrevivem, ou pelo menos demoram mais para morrer. Isso é normal em qualquer grupo de seres vivos, em qualquer população, você vai encontrar isso. Então, por exemplo, se tiver uma doença letal que atinge uma população humana, por mais letal que seja a doença, cada ser vivo, cada indivíduo vai reagir à doença de uma forma diferente. Da mesma forma, um veneno, uma substância química,
pode não matar todos de uma vez só, tá? Alguns vão sobreviver um pouquinho mais. Alguns podem até não morrer. Isso acontece também com as bactérias. O antibiótico, quando ele é escolhido de uma forma indiscriminada, causando, por exemplo, no caso da automedicação, então o que acontece? Você toma um antibiótico que não é o antibiótico ideal para todas as bactérias daquela espécie que está dentro de você. Então o que acontece? Você mata as mais fracas. Isso faz com que as mais fortes, ou seja, as que têm a cepa um pouquinho mais melhorada ou modificada, elas acabam sobrevivendo. Então, na verdade, o que isso está causando é um benefício para aquelas bactérias modificadas, porque você vai tirar de circulação as bactérias comuns, que acabam concorrendo com ela, por exemplo, pelo mesmo lugar e pelo mesmo alimento. Então, na verdade, você está proporcionando o surgimento de bactérias novas. Além do que, tem um detalhe que é bem interessante. Quando as bactérias mais suscetíveis ou fracas, se você quiser dizer assim, elas começam a morrer, né? A estrutura dessas bactérias, ela começa a se desmanchar. E o material genético dessas bactérias, o DNA, ele começa a se esparramar pelo meio ambiente. Pois é, algumas bactérias, que são bactérias mais adaptadas, elas conseguem absorver, olha só, absorver o DNA daquelas bactérias que morreram, e aquele DNA absorvido acaba tornando as bactérias sobreviventes melhores. Ou seja, elas vão pegando fragmentos de DNA das bactérias mortas, incorporando ao DNA delas e se tornando melhores. Isso acontece em bactérias, portanto, o uso indiscriminado de bactérias, de antibióticos, melhor dizendo, ele proporciona o desenvolvimento de novas linhagens, as linhagens mais resistentes, porque a bactéria tem esse dinamismo. Então, qual é a agressão que a bactéria está sofrendo? O antibiótico que foi colocado por nós naquele ambiente, e aí ela acaba beneficiando as bactérias mais adaptadas, as bactérias mais fortes, podemos dizer assim. Além do que eu já falei, as plantas também tendem a crescer em direção a uma fonte de luz. Outra coisa também, tá? Agora também a planta, eu falei do movimento das plantas, e a gente pode lembrar o seguinte: as plantas carnívoras, que também são chamadas de insetívoras, porque na verdade a maior parte das plantas comem na verdade insetos e não qualquer tipo de animal. Porém, o que acontece? Quando você vê aquelas plantinhas que fecham quando entra um inseto dentro daquela folha modificada, parecendo uma boquinha, o que acontece? O toque do inseto na parte interna daquela folha modificada provoca um estímulo que fecha aquela estrutura e prende o inseto lá dentro. E aí vai começar a digestão daquele inseto, tá? Então as plantas carnívoras, elas reagem ao contato com insetos, fechando as folhas e aprisionando-os, certo? E é assim que funcionam as plantas insetívoras. Então, gente, a parte de resposta ao meio ambiente é muito importante para a sobrevivência do ser vivo, seja através da defesa, seja através da captura de alimentos, certo? Então, se esse vídeo foi importante para você, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!